A paz de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto na Palavra de Deus, no Apocalipse, capítulo 1, o verso 19 e o verso 20, quando o apóstolo João nos diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. João teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, e o Senhor aparecer a João, manda que este seu servo agora escreva as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. Você que é um leitor da Bíblia conhece Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao escrever essas cartas às igrejas, nós vamos ver 7 coisas comuns a todas essas igrejas da Ásia. Quais são? Primeiro, que todas as 7 cartas são dirigidas ao anjo da igreja, que nós entendemos aqui que seja o pastor, o líder da igreja. Veja, irmãos, que Deus tratando com liderança. E a história, o método ainda continua ao mesmo. A quem mais é dado, mais é cobrado. Todas elas Deus está dirigindo aos líderes da igreja. Segunda coisa, todas têm uma característica daquele que envia a carta, que é o próprio Jesus. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para Esmirna, ele diz: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, ele diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para Tiatira, ele diz: o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Para a igreja de Sardes, ele diz: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a igreja de Filadélfia, ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E por fim, para a igreja de Filadélfia, ele diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cada uma dessas características de Cristo, o Filho de Deus. Sabe de tudo, tem a espada, anda no meio, não é assim? Conhece, ele é fiel, é o fiel e verdadeiro, o princípio da criação. São características maravilhosas da parte do Senhor Jesus. O terceiro ponto que eu quero destacar é que todas recebem a seguinte mensagem: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Então, ninguém precisa se justificar ou querer se mostrar, aparecer, porque Deus sabe tudo. Aqui está a onisciência de Cristo, o interesse de Cristo. As obras falam do nosso estado espiritual. Deus conhece tudo sobre nós, o que falamos, o que pensamos, o que praticamos, o que escondemos. Deus conhece tudo, nada escapa aos olhos de Deus.
O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Então, Jesus já se apresenta dizendo, eu sei as tuas obras. O termo obra aqui é o mesmo que labor, serviço ativo, prestado sob pressão. Não é assim? Significa também labuta, trabalhar arduamente. Deus conhece. Agora veja que para a igreja de Éfeso, ele se apresenta dizendo, eu conheço a tua obra, a tua paciência, o teu trabalho. Conheço tudo, mas eu tenho contra ti uma coisa. Tu esqueceu, tu abandonou o teu primeiro amor. Ou seja, Éfeso, na sua ocupação, perdeu a paixão, o amor. Isso deve nos chamar a atenção, porque às vezes pode estar acontecendo conosco, como igreja, que às vezes nos ocupamos em tantas coisas, tantos congressos, tantas agendas, tantos trabalhos, e a gente diz assim, não, a obra não pode sofrer e tal, e estamos nos ocupando demais e estamos esquecendo o principal, do nosso amor, da nossa devoção a Cristo. Deus não abre mão do nosso amor. Deus elogia o nosso trabalho, ele reconhece, tanto que ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, ele elogiou. Se você tem paciência, você é perseverante, você colocou a prova os que dizem ser judeus e não são, mas eu tenho contra ti que tu deixou o primeiro amor. Então Deus conhece tudo que você faz. A quarta característica, coisa comum a essas igrejas, é que todas têm palavra de louvor ou de censura. Todas elas. Isso pelo fato de Cristo conhecer as obras de cada um de nós. Das 7 igrejas, apenas 2 não foram censuradas. Os irmãos conhecem a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Esmirna, Jesus disse, tu dizes que tu é pobre, mas tu é rica. Salomão vai dizer que alguém que, tendo grande riqueza, se torna pobre, e alguém, tendo grande pobreza, se torna rico. Lembra, Laodiceia dizia, eu sou rico, e Jesus disse, tu és pobre. Esmirna dizia, eu sou pobre, Jesus disse, tu és rico. Então, a riqueza que nós temos, ela é mais importante à luz dos olhos de Deus. Tem gente que é rico monetariamente, mas espiritualmente é pobre. E a riqueza maior vem de cima. A igreja de Esmirna, Jesus falou que ela era rica. A igreja de Filadélfia, Jesus disse, eu pus diante de ti uma porta aberta, e tu tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Já para outras igrejas, Jesus teve censura, teve louvor e teve censura. Essas 2 foram a única que não receberam nenhuma reprimenda da parte do Senhor. A igreja de Éfeso, pelo menos a primeira carta que é endereçada, o reclamo do Senhor é quanto ao esfriamento do amor. Para a igreja de Laodiceia, a sentença foi pesadíssima, porque o Senhor disse, tu dizes que tu é rico, que não tem falta de nada, e tu não sabe que tu és pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Pesada a sentença. Mas mesmo assim o Senhor falou, aconselho-te que de mim compre ouro provado, que compres ouro provado, aconselho, no fogo, compre colírio para ungir os teus olhos, para que tu veja a vergonha da tua nudez. Então, até aqui vimos algumas características importantes, coisas comuns à igreja, que nessas cartas, todas dirigidas ao anjo da igreja, todas com a característica daquele que envia a carta, todas recebem uma mesma mensagem, sei as tuas obras, todas têm palavra de louvor ou censura.
Quinto ponto, todas lembram a vinda de Cristo. O que é importante, esta doutrina da vinda de Cristo não pode ser esquecida por nós. Irmão, Jesus está voltando. Na igreja de Filadélfia, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todas elas vão lembrar. Não podemos esquecer de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ponto 6. Todas recebem um solene aviso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito de Deus nos admoestando, nos avisando, nos confrontando, nos orientando, para que nós possamos ouvir o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção, o rei está voltando. Ouça o que o Espírito está dizendo. Fuja do pecado, se conserta, acerta a tua vida com Deus, larga o mundo, larga o ódio, larga tudo aquilo que faz mal aos olhos do Senhor e venha para os braços de Cristo. Ouça, é tempo de amar, de perdoar, é tempo de deixar o embaraço e o pecado e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. É tempo de julgamento na casa de Deus. É tempo de deixar as coisas de menino, de deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. E por último, todas elas têm promessa aos vencedores. Todas as cartas terminam dizendo: ao que vencer, ao que vencer. Por exemplo, na carta de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 12, diz: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e também o meu novo nome. Glória seja dado o nome de Jesus. Que promessa maravilhosa, ao que vencer. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos guardar esses solenes avisos. Esses avisos que são da parte do Senhor, que muito nos ajudará na vida cristã. Deus está falando hoje para nós como igreja. É tempo de ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de reconhecer que precisamos mudar, que precisamos melhorar, porque o Rei está voltando. E a promessa é: ao que vencer. Quem vencer vai ser coroado, vai ser abençoado, vai ser galardoado no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.